A última música que foi cantada aqui, e a congregação cantou, acho que até como forma de oração mesmo, né? Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. E eu fiquei pensando, falei, olha, é Deus no controle. Porque quando Paulo leu aqui Jeremias 17, versículo 9, o texto diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E quem o conhecerá? E o próprio Jeremias responde no versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Crescer em espírito é o que nós estamos buscando a cada dia de nossas vidas aqui. E em verdade, é algo que é resultado do crescimento em espírito. Porque à medida que eu vou crescendo em espírito, aquelas mentiras que eu costumo contar para mim mesmo, elas vão diminuindo, elas vão sumir da minha vida. Eu não vou dar mais chance para essas mentiras da minha vida. Mas hoje, eu quero tocar em 6 pontos sobre crescer em espírito em verdade. E para isso, eu vou me basear na vida de uma pessoa muito conhecida e que tem relatos e mais relatos na Bíblia. Eu vou me basear um pouco na vida de Pedro. Em Mateus capítulo 26, versículos de 31 a 35, nós vemos Jesus em meio aos apóstolos. Ele estava fazendo ali a última ceia. Depois disso, ele seria crucificado. E nesse texto de Mateus 26, 31, nós vemos o quanto Jesus conhece o homem, o quanto Jesus conhece o coração dos homens. E Jesus sabia que Pedro falharia. Aquele mesmo Pedro, que em outra ocasião tinha saído do barco, andado sobre as águas, e que no momento que ele olha para as ondas, escuta o vento, ele se assusta e começa a afundar. Esse mesmo Pedro que é resgatado por Jesus. E é esse Pedro que nós vamos falar hoje. Em Mateus 26, o versículo 31, Jesus disse assim: Então, disse Jesus, todos vós esta noite vos escandalizareis de mim, porque está escrito, ferirei o pastor, e as ovelhas do meu rebanho se dispersarão. Mas depois de eu ressuscitar, irei diante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu e disse-lhe, ainda que todos se escandalizem de ti, eu nunca escandalizarei. Disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. Disse-lhe Pedro, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Pedro disse que não ia abandonar Jesus. E todos os discípulos também disseram, Senhor, nós não vamos te abandonar. E eles devem ter ficado muito desapontados quando Jesus disse, né? Principalmente para Pedro,
Pedro, ainda essa noite, você vai me negar por 3 vezes. Que decepção, né? Eu estou ali ao lado de Jesus, falei, Jesus, eu estou aqui para o que der e vier. Eu vou enfrentar as batalhas com o Senhor. E ele fala, não, você vai me abandonar. Primeiro tópico que a gente aprende aqui. Não confie no seu entendimento. Não confie no seu coração. O segundo tópico que eu quero citar nessa manhã é que não importa quantas vezes nós vamos cair, se levanta. Não importa quantas vezes nessa vida nós vamos falhar, volte atrás e comece de novo. E o que me chama a atenção é que em Lucas 22, versículo 61, Lucas 22, 61, nós de novo vamos ver Pedro. Versículo 61 de Lucas 22 diz, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, lembrou-se da palavra do Senhor, como ele havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Dá para imaginar Pedro, que há horas atrás estava com Jesus falando, Jesus, eu não vou te abandonar. E agora esse mesmo Pedro olha para Jesus. E Jesus só olha para ele. E ele se lembra do que havia falado, do que havia prometido. E ele sai e vai chorar amargamente. Não importa quantas vezes você chorou na sua vida. Não importa quantas decepções nós tenhamos imputado a Deus, quantas decepções nós tenhamos causado a Deus. Enquanto há vida, há possibilidade de levantar. E aqui nós temos o papel da igreja também. Porque muitas vezes o que a gente faz? Pedro falhou, sai e vai chorar. Nós falhamos, vamos para o nosso quarto e falamos assim, eu não vou voltar. Eu não vou voltar porque as pessoas vão me julgar. Eu não vou voltar porque eu falhei e as pessoas estão achando que eu falhei. Mas olha, é isso que Satanás quer. Ele quer que nós pensemos isso mesmo. Você falhou e agora você tem que sair. Mas o que ele quer, que Deus quer, é que nós voltemos. Continua. E essa igreja, eu tenho a certeza, vai estar pronta para ajudar. Muito mais do que apontar a falha, vai estar pronta para ajudar a levantar. E é nesse momento que a gente se sente desanimado. É nesse momento que a gente tem que se esforçar para caminhar. É nesse momento que a gente tem que voltar. E é nesse momento que a gente começa a crescer. Porque Deus não falou para a gente que nós teríamos vida fácil. E não existe vitória numa guerra que seja fácil. O próprio nome guerra, e nós estamos em uma guerra. A nossa luta é espiritual. Nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra os nossos desejos, né? Todos os dias, da hora que acordamos à hora que vamos deitar. Deus sabe disso.
Então, eu já tive momentos na minha vida em que eu pensei em desistir. Mas graças a Deus, sempre apareceu alguém para me puxar. Graças a Deus pelos irmãos. E assim tem que continuar a ser. Você vai chegar ao céu, ou puxado ou empurrado, mas vai. Amém? É assim que tem que ser. É o mesmo Pedro que depois nós vamos ver em Atos, capítulo 2, ali no versículo 14 em diante. Se você pegar o livro de Atos, nós vemos o mesmo Pedro que havia negado Jesus, agora pregando para uma multidão, e nesse dia, pela vontade do nosso Deus, quase 3.000 pessoas são convertidas. E precisa ter coragem, e precisava ter coragem. Jesus havia sido crucificado. Ele havia negado aquele Jesus. E agora, ele chega diante de uma multidão, pessoas de várias partes do mundo antigo, e vai falar desse Jesus. E vai falar ousadamente. Ele se deixou ser usado por Deus. Então, muitas vezes a gente olha para a gente e fala assim, Deus não vai querer me usar não, já falei tantas vezes. Olha aí, Pedro sendo usado. E como ferramenta viva nas mãos de Deus, alcançou 3.000 pessoas naquele dia. E é o mesmo Pedro que vai continuar lutando, vai ser preso inúmeras vezes. E conforme João 21:19, João 21:19 fala que Pedro haveria de ser morto. E segundo a tradição, segundo a história, Pedro foi crucificado na época do imperador Nero, no ano 58 depois de Cristo. Nessa manhã, eu não sei qual que é a sua luta, mas se em algum momento passou pela sua cabeça em desistir, Hebreus 10:25 diz o seguinte, Hebreus 10:25. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros, ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Jesus está voltando. Eu não sei quando, mas é muito mais próximo do que foi quando escreveram o livro de Hebreus. Ele está muito mais próximo agora. Para crescer espiritualmente, nós precisamos também abandonar velhas práticas. E para isso, 1 Pedro, capítulo 2, nos alerta. Muitas vezes a gente quer crescer, mas a gente quer levar junto aquela bagagem que a gente carregou a vida inteira. Aquela coisa que está pesada. Ao invés de pegar essa bagagem, abrir e falar, por que pesa tanto? Deixa eu jogar algumas coisas fora que não me servem mais. Para que fique mais leve e possa caminhar. Então, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1 diz assim, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia
inveja e de toda espécie de maledicência. E como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Nós precisamos aqui de duas coisas: abandonar aquilo que não serve e desejar ardentemente, como uma criança deseja ardentemente um leite, né? Assim também um cristão deve desejar ardentemente crescer, conhecer a palavra, se fortificar espiritualmente. É esse desejo que Pedro coloca aí. Nós queremos crescer. Então passa por mais um tópico, a de ser servo. Que é que está lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Nós queremos crescer, mas queremos ser servidos. E na igreja, há lugar para servos, não para ser servidos. Filipenses 2, capítulo 5, diz: de sorte que haja entre vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, e usurpação é, não se apropriou indevidamente. Ou seja, Jesus não quis ser igual a Deus, mas, diz o versículo 7, se esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Precisamos de um exemplo maior do que Jesus Cristo. Ele estava nos céus, ele estava com Deus, ele era Deus. Se esvazia, vem para cá, forma de homem. E nós vemos esse mesmo Jesus lavando os pés dos apóstolos. Imagina que lavar os pés daquele povo devia ser meio complicado, né? Porque não tinha sapato normal, né? Imagina o tamanhozinho do pé, né? Como é que era a coisa, né? Mas Jesus toma a forma de servo. E muito mais do que lavar os pés, ele se oferece como sacrifício vivo para morrer na cruz em nosso lugar. Para levar os pecados da humanidade sobre ele. Ele é o Cordeiro que Deus quis que assim fosse, para que nós pudéssemos ter uma nova chance. Então, quando a gente quer crescer espiritualmente, a gente precisa lembrar que o crescer passa por servir. O crescer também vem, como está escrito em Lucas, capítulo 23, versículo 34. O crescer também passa por perdoar. Lembra que eu falei da bagagem que muitas vezes a gente está carregando pesada? E dentro dessa bagagem tem tanto rancor, tem tanta coisa que a gente está levando, sabe, que podia ter ficado lá atrás, mas não, eu insisto em carregar esses sentimentos que vão pesando. Então, o que diz aí Lucas 23, 34? E diz Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E os soldados estavam repartindo as suas vestes e tirando sorte. Jesus estava para morrer por toda a humanidade. Estava sofrendo açoite. Estava sofrendo toda forma de tortura.
tanto física quanto psicológica. E o que é que ele fala? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós colocamos na nossa mochilinha o dia que o irmão olhou para mim com cara feia, o dia que o irmão me falou uma palavra que eu achei que ele não estava num bom dia, o dia que aconteceu alguma coisa, e vamos colocando na nossa mochila. E sabe o que acontece? A Bíblia fala que o caminho da salvação passa por uma porta estreita. E eu imagino que essa porta é bem estreita. E a gente enche tanto a nossa mochila, sabe? Fica tão grande que ela não passa pela porta. Você quer passar, mas você não vai. Você tem que soltar essa mochila, irmão. Deixa essa mochila para trás. Entra pela porta estreita, mas entra sem mochila, tá? Deixa para trás tudo aquilo. Ah, o irmão não olhou para mim com a cara boa? Então vai lá dar um abraço nele. Talvez ele está precisando de um abraço. E a gente se omite, né? A gente finge assim, e ele não me cumprimentou, também não vou cumprimentar. Onde está a servidão? A gente está aqui para isso, para servir. Finalizando os meus dizeres de hoje. Confiar no Senhor. Quer crescer? Pratica o que está em Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Acho que resume bem o que eu falei aqui hoje. Diz: confie no Senhor de todo o seu coração. Vamos ler junto? Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Amém?